Estamos de volta com o programa Conexão João Santos, aqui pelos estúdios da TV Foco, Valparaíso de Goiás. São 8 horas e 15 minutinhos. Muito obrigado pelo prestígio da sua audiência. E hoje estamos recebendo aqui o Dr. Luciano Braz. Boa noite, Luciano. Boa noite, João. E aí, tudo bem? Tudo ótimo, feliz por estar aqui, obrigado pelo convite. Para mim é muito importante estar aqui falando com essa sua audiência qualificada, que muitos não me conhecem, é uma oportunidade muito importante para ser conhecido, porque vivemos daquilo que conhecemos, né? Então é importante a população saber um pouquinho quem é o Luciano e o trabalho que a gente desenvolve. Muito bem, parabéns. Doutor Luciano, vamos ser bem direto no assunto. As subseções aqui do estado do Goiás, de Lusiânia, onde o senhor está lá, Valparaíso, nossa região aqui, no foco da nossa região, a importância dessas eleições e a renovação dessas casas. É muito importante. O trabalho das subseções, a advocacia ela tem um trabalho de lutar pela legalidade. Nós vivemos numa democracia e nós somos escravos da lei, né? A Constituição diz que nós somos obrigados a fazer ou deixar de fazer alguma coisa em virtude de lei. Perfeito. E a OAB ela tem um trabalho muito importante no sentido de cobrar, né, a legalidade das coisas, né, dos institutos. Então, tanto é que o advogado é aquele que defende o cidadão. Por isso a importância dessa eleição das subseções, porque são advogados que vão gerir essa casa. E essa casa é quem dá suporte para que o cidadão tenha uma advocacia mais forte. Vou dar um exemplo, que muitas pessoas não sabem. A prerrogativa. As pessoas falam assim, nossa, mas o que é prerrogativa? Isso é coisa de advogado. É coisa de advogado, mas se você está preso, e se você está apanhando, ou se você precisa ter uma entrevista com o advogado, é direito do advogado que a autoridade atenda o advogado para saber você, por exemplo, que está precisando. Ou uma audiência com o juiz. Então, a gente pensa que não, mas na ponta de tudo isso está o cidadão. Então, as eleições da OAB, elas refletem luta por cidadania. Por isso que é tão importante ter bons representantes, bons gestores da OAB. E aqui, na nossa região do entorno, ainda bem, temos bons nomes, tem uma disputa muito acirrada, mas nós temos bons nomes. Quando eu assumi a presidência da OAB, na minha primeira gestão em 2015, a subseção de Lusiânia, ela contemplava Lusiânia, Ocidental, Valparaíso, Novo Gama, Águas Lindas e Santo Antônio. O que era humanamente impossível de se acompanhar e de fazer um trabalho próximo ao executivo, próximo ao legislativo, próximo ao judiciário, porque as pessoas pensam que a OAB é algo muito apartidário. Muito pelo contrário, você tem que estar em contato com as instituições. É mais do que necessário tudo isso. Então, hoje, com a instalação da subseção de Águas Lindas e Santo Antônio, Valparaíso e Novo Gama, e Lusiânia ficou com Cidade Ocidental como delegacia, isso traz maior proximidade. Então, o que a gente espera é a evolução de tudo isso e que a advocacia escolha os melhores nomes para que possa representar tanto a advocacia quanto dar um suporte maior para a população. Doutor Luciano, vamos pincelar um pouco mais a respeito das prerrogativas. Né? Sim. Recentemente a gente teve umas imagens deploráveis lá em Goiânia, né? Sim. Um militar agredindo um advogado. Como as OABs e a OAB Nacional repercutiu essa situação? Assim, uma situação muito triste. Porque ver o colega algemado, mão para trás, né, tomando todo tipo de golpe, muito triste. A prerrogativa, ela é igual à saúde, ela é igual à segurança, é um problema diário, né? Ela cresce, ela aparece todo dia. Porque parte do pressuposto que a autoridade tem que ter consciência do valor do advogado. Assim como a autoridade tem que ter consciência da importância do respeito ao cidadão. Então, esse fato repercutiu muito. É uma pena a violência e é uma pena que isso aconteceu num período político. Porque teve exploração política disso. Lusiânia já teve caso de um advogado só que ele preferiu não se identificar e a questão ficou mais interna corporis, né? Digamos assim. Mas é muito importante, porque a autoridade ela tem que tomar conhecimento. Ela tem que ter respeito pelo cidadão.
A história, e aí eu vou me alongar aqui um pouquinho, Sim, pode ser. mas a história conta que o pai daquele rapaz tinha feito alguma intervenção com um policial para proteger um flanelinha de que parece que estava sendo abordado ou algo nesse sentido. Aí o policial começou a maltratar o pai ou algemou o pai, eu não sei a história na íntegra. E aí o advogado veio em defesa do pai. Em tese, ele se identificou com o advogado, mas a questão é familiar. Mas ele se identificou como advogado. O policial deveria, pelo menos, ter uma tratativa diferenciada. Aí o advogado também partiu para cima dele. Me parece que o instinto estava muito além da razão naquele momento. Então, e aí criou toda essa situação que pegou a mídia nacional. A OAB Goiás tem feito um trabalho de acompanhamento. O policial foi afastado, está respondendo aí por tortura, tá, né, diz que denunciou até em tribunais internacionais. É o que eu falo, é uma pena que foi no período político, porque se dá palanque para uma situação que não deveria. Não deveria. Existe um excesso por conta do policial e hoje eu também acho que existe um excesso por conta da instituição, porque nunca tratou de forma igual outros casos semelhantes. Então eu entendo que existe excesso. Mas deixa as autoridades cuidar, eu estou aqui só para dar uma opinião, né, nesse sentido, mas é muito importante porque, sim, a violência policial, ela sempre chegou ao cidadão, especialmente ao cidadão mais carente. Só que ela está evoluindo. Por exemplo, tem aqui um advogado, hoje ele é prefeito da cidade de Divinópolis, doutor Charley, não sei se você chegou a conhecer. Ele era advogado em Cidade Ocidental. Ele chegou a ser preso, algemado. Fizemos um trabalho de proteção ao direito dele. O policial respondeu ao processo. A gente tem trabalhado, mas é meio que enxugar gelo, porque a demanda é muito grande. Vamos brincar dizendo que tem alguns bairros que as pessoas falam assim, hoje eu vou lá em Lusiânia. Como se não morasse em Lusiânia, como se Lusiânia fosse algo mais distante. Então nós temos uma Lusiânia que tem uma outra cidade que é o Jardingá. Grande, imensa. Nós estamos falando de um distrito que ele é maior do que ele está entre brincando das 10 maiores cidades do estado, o Jardingá está dentro. Entre tamanho, entre população. Então, assim, Lusiânia é uma cidade muito diferente de tudo que a gente está acostumado. E é uma cidade que tem um potencial agrícola muito grande, tem um comércio que tem muito a crescer e tem muito a aprender com o Valparaíso, que cresceu muito, que soube aproveitar o boom imobiliário e cresceu e não deixa a desejar, por exemplo, o Distrito Federal e muitas coisas. Até que as pessoas de lá vêm morar aqui por conta do custo de vida. Então, Lusiânia tem muito a crescer, mas é uma cidade muito encantadora. Lusiânia tem riquezas na natureza, nós temos ali dois lagos artificiais. Lusiânia tem um potencial para o turismo, eu até falei isso muito na minha campanha, tem um potencial enorme para o turismo, seja o turismo gastronômico, seja o turismo histórico, seja o turismo ali dos lagos, do iate, né? Do iate, não, desculpa, do náutico. Do náutico. Turismo náutico. Nós estamos aqui no DF, salvo engano, ele tem ou a terceira ou a quarta maior frota náutica do país. Só para o Lago Paranoá. Olha só o que pode ser levado aqui para Lusiânia, para 2 lagos. O lago da Corumbá tem mais de 200 quilômetros de extensão. Então nós estamos falando de coisas grandiosas. Sem falar que nós temos um povo trabalhador, um povo ordeiro, porque é muito falado da violência da nossa região, mas é muito falacioso tudo isso, pelo tanto de gente que se tem aqui, pelo tanto que o problema social, isso é muito pequeno. E assim, nós temos uma mídia de violência, que eu acho que é totalmente errado. Lusiânia tem um povo, não só Lusiânia, mas toda essa região do entorno sul, povo muito trabalhador, muito dedicado, sofre com esse trânsito. Quantos de nós não fomos para Brasília para trabalhar honestamente? Então, assim, vejo que nós temos, não só Lusiânia, mas toda a nossa região, um potencial muito grande. Então, é uma pena que existe um débito, os políticos têm um débito histórico com a nossa região.
Então, mas eu espero que, como o mundo tem evoluído, como já foi muito pior, e nós sabemos que há 10, 15 anos foi muito pior, então eu espero que possamos ter dias melhores. E eu costumo dizer que o meu desejo é um dia ver que a nossa região seja um lugar melhor para se morar. E o senhor é filho de Lusiânia? Filho de Lusiânia. Como diz meu pai, eu sou nascido e criado em Lusiânia. Olha que legal, né? Isso é muito bom. Eu voltando a falar aqui no Jardingá, um distrito imenso. Imenso. Né? O senhor, na sua visão de cidadão, e também político, todos nós somos políticos, e como advogado também, o senhor acredita na desvinculação rápida do Jardingá de Lusiânia? Eu não acredito por uma questão legal. Por conta do Congresso Nacional já tem um posicionamento de diminuir a questão das emancipações. Isso no governo Dilma, o Jardingá esteve para ser emancipado. Só que naquele momento deu uma travada. Então o empecilho é legal. E eu não acredito que, diante de tantas crises que o nosso país está vivendo, que vai ter dinheiro disponível para estar criando os novos municípios, porque o governo federal tem que estruturar, não é só criar por criar. Então, por esse motivo, eu entendo que não vai ser tão cedo possível. Mas eu acredito que o Jardingá, muito em breve, ele já estará uma cidade pronta. Porque ele já tem um comércio forte, ele tem um povo ali já preparado, tem uma mão de obra enorme, ele tem como crescer. Então, eu acredito que, por exemplo, o Ingá ele tem uma independência política. Verdade. Hoje, a maior parte dos vereadores, eles advêm do distrito Jardingá. Então, a pressão política para os benefícios para o Jardingá é muito grande. Com rua, com esporte, com lazer, com saúde, com educação. E os vereadores lá são incisivos. Porque a política do Ingá também é diferente da política do Ingá. É a política de bairro. Então eles me contam muito que eles não têm sossego, porque eles têm que estar atendendo. Então, o Jardingá, eu vejo um crescimento, um amadurecimento. E se você andar pelo Ingá, você vê que é uma cidade em construção, é um canteiro de obras. Ele mexe lá por lá, eu vejo. Construção de prédios, construções de casa, melhorando a qualidade das casas. Se você anda naquela avenida principal ali, a Lucena Roriz, não fica muito diferente das outras cidades que temos aqui. Então eu vejo o Ingá crescendo. Independente de cidade, eu vejo o Jardingá crescendo. Doutor Luciano, vamos falar um pouquinho de economia. Você estava falando aí do distrito Jardingá, né? Comércio bem pulsante, Valparaíso, Cidade Ocidental, Novo Gama. Então, a nossa região já está mais do que comprovado que ela tem uma vocação de serviço. Sim. Né? Já diversas, Valparaíso hoje já tem sua independência, se eu não me engano já vai para o sexto prefeito, Cidade Ocidental também, Novo Gama, são cidades que há pouco tempo era dependente de Lusiânia, agora Lusiânia passaram a andar pelas próprias pernas. Você não acha que já está na hora de um grande amadurecimento e responsabilidade política para entender a vocação dessas cidades co-irmãs e não ter um atrativo melhor das empresas virem para a nossa região, principalmente na área de tecnologia, já que a vocação é serviço? Olha, vamos nos posicionar no globo. Região do entorno, ela está à margem da BR-040. Ela está no entrocamento de Goiânia, Anápolis. Ela está no caminho da Belém-Brasília. Ou seja, ela corta o país. Além da tecnologia, a indústria deveria ter um atrativo maior para se instalar na nossa região. Porque nós estamos no centro do país, nós estamos ao lado da capital federal. Então eu acho muito subutilizado nosso posicionamento e essa cessão de espaço que nós demos para o Distrito Federal. O estado de Goiás perdeu muito. E é muito engraçado, porque foi cedido o espaço para o Distrito Federal e quem veio para cá nos trata como caipira. E nos segregam, e nos afastam. Então, assim, é muito triste verificar isso e notar que não há atrativos para a nossa região crescer. Então, nós temos muita gente aqui. Só do nosso ladinho sul aqui, são
são pelo menos aí de 500 a 800 mil, sem falar de Águas Lindas, que já é do tamanho de Valparaíso e Lusiânia, sem falar de Formosa, que é lá no entorno norte. Então nós estamos falando mais de 1 milhão de pessoas, ou até muito mais, eu não tenho um número exato, aqui na nossa região. Então, existe um débito. Quando eu falo de um débito político, é porque os nossos governantes poderiam buscar isso, trazer mais incentivos. Mas quem sou eu para julgar quem estava na gestão? Mas olhando de fora, eu vejo que deveria ter atrativos. Porque Brasília tem um mercado muito grande. E precisa. O comércio de Brasília é forte porque nós saímos daqui para comprar lá. Porque se a gente se fechar, assim como algumas cidades e pequenas, e movimentar esse dinheiro lá, aqui, por exemplo, lá diminui e aqui cresce. Então, assim, nós precisamos também ter um pensamento de unidade, que falta muito também para a nossa região. Porque quando eu falei do lado econômico, só fazendo uma matemática rápida, falando do falecido Íris Rezende, pêsames a toda a família, esse estado foi muito sucateado em poucas mãos. Sim. O Íris Rezende foi tipo uma pegadinha. Era Íris Rezende, né, Marconi Perillo, um ganhava, um indicava. Isso atrasou muito o estado do Goiás. Não, doutor Luciano? Se você olhar o estado de Goiás, o Goiás com Z e Y, porque, não sei se todos sabem, mas na escrita Guarani, quando o estado foi separado, ele era Goiás, né? G-O-Y-A-Z. O Tocantins fazia parte. Né? Foi segregado do estado uma potência natural, que é o Tocantins, que é uma das capitais que mais cresce, né? Então, assim, perdemos muito por falta de estrutura. Não vou discutir o porquê das coisas, sim. Mas era uma estrutura que era nossa. O estado de Goiás poderia ser muito maior, porque hoje o turismo, tudo isso traz retorno. Mas, infelizmente, vivemos um estado de cidades pequenas. Não sei se vocês lembram do Paulo Guedes falando que queria acabar com a cidade menor de 5 mil habitantes. O estado de Goiás já reduziu a 10 cidades. Porque a maior parte das nossas cidades são pequenas. Nós do entorno não estamos acostumados ao que é a realidade do estado de Goiás. Aqui tudo é macro. Aqui tudo é muito. Tem cidades aí, eu posso dar um exemplo, cidades famosas, como, por exemplo, São Luís dos Montes Belos, tem 60 mil habitantes. Se a gente falar de Jataí não deve ter 100 mil habitantes. Mineiros tem 50, 60 mil habitantes. E são cidades que têm uma projeção no estado. Então, para você ver que são cidades ainda consideradas grandes. Então, você pega outras cidades pequenas. Então, o estado de Goiás, ele se diminuiu muito. Ele tem crescido muito. Não pode dizer que não tem crescido, mas poderia ser muito melhor. Mas são escolhas políticas, a gente respeita. Nós saímos de uma cultura rural e hoje estamos numa cultura urbana. Essa cultura urbana ela deve ter aí 20, 25 anos, não mais que isso. Porque meus pais foram criados na roça, eu que ainda vivi essa transição. Então, 20, 30 anos. Então eu acho que tende a crescer, o estado de Goiás tende a crescer. Mas os próximos governantes têm que ter uma visão diferente. Tem que ser um gestor que pensa no futuro. Essa história de manter curral eleitoral, essa história de manter do jeito que está, administrar do jeito que está, isso já passou. Hoje, o gestor municipal, estadual, até o federal, tem que ter visão de futuro, porque nós estamos ficando para trás. O senhor demonstrou uma visão de Brasília, quando estávamos falando de Brasília, do grande mercado que é Brasília, lógico, pelo consumo, por concentrar a sua maior mão de obra no servidor público, né? Que já é um PIB altíssimo, né? Tem um poder aquisitivo grande. Já não estava a hora de inverter a linguiça, correr atrás do cachorro, porque a nossa região poderia estar produzindo para o consumo de Brasília. Eu falava muito isso na minha campanha, que nós temos que fazer com que o consumidor do DF venha para cá. Nós temos que atrair. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de Lusiânia. Lusiânia tem um antigo restaurante chamado Casarão. Diversos diplomatas, diversos empresários saíam de Brasília e vinham para Lusiânia para comer domingo, comer uma comida caipira, comer uma comida de fogão. Isso trazia dinheiro para a cidade. Hoje eles estão lá.
E eles estão muito bem servidos lá. Não tem atrativo para cá. O noticiário de violência, se ele sair no carro dele importado para cá, vai ser roubado. Então, assim, tem que se mudar. O turismo, ele muda muito isso. O trabalho de vinda de empresas que aumenta a qualidade de vida do cidadão também traz turismo, traz retorno. Então, nós temos que ser uma região atrativa. Nós não podemos ser o expurgo do DF. Muito pelo contrário. Nós temos que trazer todas essas pessoas para cá, porque todos nós temos contatos com ele. Todos nós temos amigos, podemos convidar. Aí eu te pergunto, se você tem um amigo, você tem alguém, alguma visita, o que você tem a mostrar da sua cidade? O que de bom tem na sua cidade? Assim, não, vou levar o meu amigo para conhecer isso. Nós não temos. Nós nos tornamos cidades dormitórios, nós não temos atrativo. Então tem que se mudar. Então, se o comércio se fortalece, o governo municipal é obrigado a criar melhorias, seja de praças, seja de eventos. Tudo isso traz pessoas. Tudo isso Então, quando as pessoas passam a conhecer a sua cidade, eles criam amor. Se criam amor, eles voltam. Então, é necessário essa conquista. É necessário fazer com que as nossas cidades sejam um ponto de atração e não um ponto de repulsão. Porque, igual você está falando, essa demanda de violência, ou essas informações que não chegam de maneira adequada, né, a Brasília, né? Eu acho engraçado que as televisões têm uns canais mais focados de Brasília, da gente saber notícias de lá, mas a carência de saber a verdadeira notícia que nós temos aqui, que chega em Brasília. Então, você não acha que é um motivo da favelização que está acontecendo na nossa região, até por uma reforma melhor fundiária, uma responsabilidade mais ambiental? Tudo bom, precisa gerar recursos. A indústria imobiliária, ela gera muitos recursos para os municípios. Mas não tem que ter essa responsabilidade maior, doutor Luciano? João, você tocou num ponto que eu fui muito mal compreendido em Lusiânia quando eu assumi a procuradoria do município. Durante a campanha, eu falava da regularização fundiária. E as pessoas pensam, a regularização fundiária não tem muito efeito. Não, isso é bobagem. É bobagem? Vamos lá. Você invade uma terra. Ou você compra um documento, você compra uma seção, ou você compra e não registra. Bem, você não vende. Se o município não regulariza os loteamentos, como em Lusiânia tem alguns que não são regularizados, não paga imposto. Se não paga imposto, não gera renda para o município. E outra, se o seu documento está irregular, você não vende, não recolhe TBI, você não gera riqueza na cidade. Eu quero comprar um local para fazer uma casa melhor. E quanto mais você vai melhorando a cidade, isso gira a economia. Quem hoje dá emprego para as pessoas carentes? Qual é o mercado que dá emprego? Qual a parte da economia? É a construção civil. Exatamente. Então, assim, quando você fala em regularização fundiária, ligada a isso está a indústria do emprego. A parte da economia tão importante que gera renda, que alimenta as pessoas. Então, muitos podem entender que não é importante, mas é de suma importância. Tanto é que está aí a lei do REURB, ela é de 2017, importantíssima para regularizar tudo isso, porque o município, e aí os municípios de toda a região do entorno, têm um débito com a população em fazer as regularizações. Existe também as irregularidades de pessoas que invadem as áreas verdes, que o déficit de moradia gera o desespero, que gera irregularidade. Mas eu vejo que os municípios têm que buscar soluções para isso. Eu tenho conversado muito com o meu prefeito, Diego Sorgato, a respeito desse assunto. Ele tem ouvido, tem discutido. É claro que tudo isso gera todo um movimento, né? Mas espero que não só o Diego, mas que os outros prefeitos tenham essa visão, tenham essa preocupação. É preciso que as prefeituras tenham um olhar de gestão, de buscar soluções com áreas de definitividade. O que quer dizer isso? Nós não podemos ter gestão de 4 em 4 anos. Nós não temos um projeto de município que passe por gestões. Na gestão de um é uma cara, a gestão... Está errado. Está errado porque tem coisas que é a longo prazo. Por exemplo, a educação. A educação você demora décadas para estabelecer um padrão. Então, assim, está passado da hora da vaidade política parar de atrapalhar o crescimento da população. Porque a comparação pode ser um pouco chula, né?
O professor hoje perdeu. O professor hoje eu comparo ele como um cozinheiro. Ele está indo para uma sala de aula com vontade de cozinhar. Infelizmente, as pessoas que vão usufruir desse conhecimento não estão com fome, que é os alunos. Porque o ensino ele está perdendo, doutor, a atratividade de se sentar no banco de escola. O senhor estava falando dos cursos do EAD. Está se criando um grande problema, tanto de jurisdição como de identificação com o ensino do nosso país. A Coreia do Sul está aí para mostrar que um país que investe em educação, ele se transforma. Eu me lembro do slogan da pátria educadora. Mas nós nunca fomos uma pátria educadora. O professor, ele merece, sim, uma formação diferenciada. Ele merece um recebimento diferenciado. Eu já fui professor. E eu fui professor numa condição muito ruim. Eu dei aula na escola pública, terminando o 2º grau na escola particular. Tá certo? Não. Professor não pode ser falta de opção. Dei aula na universidade, depois que eu me formei. Fiz pós-graduação. Dei aula um semestre. Por que eu parei? Porque eu vi que o professor não é valorizado. Aluno maltratando, recebe muito pouco, né? Você te exige muito. Então eu optei por não. E eu gosto de lecionar, eu acho muito interessante você deixar um pouquinho de você na vida das pessoas. E tenho muito orgulho quando encontro os meus alunos. Perfeito. Mas a gente vê que o professor não é valorizado, é sofrido. Garganta de professor é um negócio que é todo estourado. Porque você, né, tem que forçar. Então é necessário uma visão diferenciada. É fácil? Não, não é fácil. Isso é um projeto a longo prazo, um projeto de 20, de 30 anos. O grande problema são os espertinhos, que querem se valer, que querem levar as vantagens. O problema do nosso país é que todo mundo quer levar vantagem. É a lei de Gesso? É a lei de Gesso, de né? Gesso. Então, o que acontece? O dia que o país pensar em todos, nós somos imbatíveis. Mas enquanto o individualismo reinar na nossa sociedade, vai ficar do jeito que está. Eu vou perguntar uma pergunta para o senhor agora, do meio jurídico, falar um pouco do defensor público. Sim. Da defensoria pública nas subseções. E também do advogado dativo. Por que o lado da defensoria pública ou o Estado não prestigia, ou porque não vale a pena para a advocacia? Não. A verdade é a seguinte. A Constituição de 1988 concedeu à União e ao Estado, e aqui nós estamos falando do Estado de Goiás, a prerrogativa, o dever de instituir as defensorias. Então é uma obrigação da União e do Estado. O Estado de Goiás, não sei por quais motivos, nunca investiu em defensorias. Tá aqui esse bolsão de pobreza que vivemos e não tem uma defensoria. Sim. Até tive notícias que vai ser instalado, mas não sei dizer quando. Então, assim, é direito do cidadão ter acesso ao judiciário. Ok, ter acesso à assistência judiciária. Mas o Estado e a União não facultaram isso, não nos deram essas condições. Ok. A OAB não é para dar advogado de graça para as pessoas. A OAB ela tem um trabalho dativo, de quando o juiz nomeia, o advogado trabalha e assim, o Estado deveria pagar. Paga com a defasagem de 6 anos. Jesus. É a única profissão que você é obrigado a trabalhar de graça. Uma poupança? É uma poupança. E ainda desconta um monte de coisa. Então, assim, a advocacia hoje ela é capenga. O Estado de Goiás ela separa um valor, até criou um fundo para poder arrecadar um fundo junto aos cartórios. Mas é insuficiente. É insuficiente. E aí o advogado também não é obrigado a trabalhar de graça. Aí gera essa dificuldade. Foram criados durante muito tempo as defensorias públicas municipais. Só que elas são inconstitucionais. Porque o município não poderia destinar uma verba municipal para gastar naquilo que era obrigação do Estado ou da União. Então, na semana passada, essa semana, a ministra Carmen Lúcia julgou uma ação que foi proposta pela Procuradoria-Geral da República contra o município de Diadema, no estado de São Paulo, que tinha uma defensoria pública. Resumindo, qual é a decisão?
Os municípios hoje podem estruturar uma assistência municipal, mas não é uma defensoria. Ou seja, não é um órgão, né, que vai competir com a obrigação constitucional, mas ela pode estruturar para atender. Houve uma discussão muito grande, porque a OAB, como defensora da legalidade, se manifestou contrária a essas defensorias, não contra o cidadão, mas em virtude da legalidade. Inclusive, o Tribunal de Contas dos Municípios notificaram todos os prefeitos para encerrar o investimento do dinheiro municipal nesse tipo de atendimento, porque ele teria problema na prestação de contas. Aí as pessoas de má índole começam a colocar a OAB como um malefício para a sociedade. Não é. É simplesmente uma questão de legalidade. Agora, com a decisão do STF, a ministra Carmen Lúcia disse que a defensoria é inconstitucional, mas os municípios podem regulamentar a assistência jurídica. Isso é muito bom para os prefeitos. É muito bom, porque tem muita gente carente que precisa. Agora, tem que ficar muito claro. Isso é para pessoa carente. Eu já trabalhei em defensoria. Então tinha divórcio com bens, né? Tinham brigas, né, que poderia constituir um advogado e não usar do serviço público de forma errada. Esperamos que possa ser usado de forma adequada. Cada caso um caso. Exatamente. Os pobres não podem pagar, né, por aqueles que usam equivocadamente, não, mas maldosamente o serviço público. O senhor não pode colocar, esse tipo de colocação não pode ser assim, encarar os advogados como uns classistas, né? Sim. Sim, então está se caminhando para esse fator? Não pode se encarar, porque o advogado, e a maior parte dos advogados, vivem da advocacia, são autônomos. O produto de prateleira deles é o serviço. Então não dá para trabalhar de graça. Você tem conta para pagar. Eu costumo brincar que advogado não vive de brisa. Ele tem que andar bem vestido, ele tem que andar. Hoje, até com o advento do processo judicial, diminuiu muito as nossas caminhadas. Mas você tem que manter luz, água, aluguel, você tem que manter serviço no seu escritório. Então não dá para advogado ficar trabalhando de graça. Ele é dever do advogado, né? É direito do advogado. Ele estudou, se preparou. Mas também não pode os gestores públicos usarem dessa estrutura para atender seus amigos, né? Atender quem não precisa. Eu costumo brincar que advogado não é gasto, advogado é investimento, porque se você tem um bom advogado, você também defende. Fora livros, né? Que tem que se consumir sempre, né? Porque o direito penal sempre é mutante, né? Então, assim, existe um custo para ser advogado, e assim, não tem sido fácil ser advogado. Os advogados têm sofrido. Eu vou pedir uma opinião do senhor. Essas constantes visitas ao Supremo Tribunal Federal, quando eu quero me relatar, vou ser uma coisa bem clara, constantemente a Constituição brasileira ela é afrontada, tanto pelo Executivo como pelo Legislativo. Você acha que é um caminho louvável? O Judiciário está dando solução para esse país em tudo? Deixa eu te contar uma coisa. As pessoas não sabem, quando criticam muito o STF, não que eu estou aqui defendendo. O STF hoje virou uma possibilidade de se fazer, dos partidos pequenos fazerem oposição. Então, assim, muita gente o STF fica colocando o bedelho em tudo. Não é. As ações são propostas. E quando a ação é proposta, o tribunal tem que dar uma resposta. Então, o STF ele não vai atrás das brigas. Ele é provocado a se posicionar. Então, assim, o STF... ele tem decisões que são discutíveis, mas toda decisão é discutível. Não se agrada a todos, mas tem que respeitar. Muito me entristeceu quando começou essa onda de ataque ao STF, ataque ao Poder Judiciário. E isso você ataca uma das bases da democracia. Aqueles que vão lá na porta do STF, tacar pedra, xingar e querer que os ministros sejam exonerados e querer que seja fechado, eles estão perdendo a oportunidade para daqui a pouco eles nem poderem ir lá, porque a ditadura não se permite a manifestação da opinião. Então, é importante, às vezes as pessoas, por ideologia ou por estar com a cabeça tão fechada, não conseguem perceber que é a mesma coisa de você discutir com sua mãe. Porque, às vezes, está discutindo, tem um caminho sólido. Pode ser que não esteja agradando naquele momento, mas tem um caminho sólido. Da mesma forma, querer acabar com o legislativo.
Tem muitas pessoas que acham que vereador, que deputado, que senador, que faz nada, só fica ali para fazer maracutaia. Tem gente que faz isso mesmo. Mas o Poder Legislativo tem um papel muito importante. Assim como o Ministério Público, né? Assim como o Executivo. Então, a democracia não é o melhor estado de governo. Mas não tem outro melhor do que ele. Não tem outro melhor do que ele. Se quem vai para outros países que morre de saudade do Brasil, é porque aqui nós temos uma liberdade, pelo menos uma sensação de liberdade. Então, eu entendo, e eu como advogado, não poderia, embora muitos colegas podem até pensar diferente, mas o que está na Constituição, da tripartição dos poderes, essa criação de Montesquieu, isso que foi pensado há vários séculos, que veio da Europa, é algo muito sólido. Então, no nosso país, nós temos uma democracia sólida, porque as afrontas que existiram, se nós não fôssemos sólidos, se as autoridades não fossem bem estruturadas, nós teríamos caído aí numa ditadura. E a quem interessa a ditadura? A quem interessa o autoritarismo? A ninguém. A ninguém. E um assunto bem emblemático, eu gostaria que o senhor também comentasse a respeito disso, esse modelo de colocar um ministro do Supremo Tribunal, né, por indicação política. O senhor não crê que esse modelo deveria ser uma exclusividade da justiça? Teria que passar mesmo pelo crivo político? Vou dar um exemplo. O Alexandre de Moraes é questionado, né, pelos seus atos quando era advogado. Tanto é que tem vídeos gravados, tudo. E hoje ele é um ministro do Supremo Tribunal Federal. O senhor crê que esse modelo não pode ser mudado? Olha, está na Constituição. E isso serve tanto no governo federal. Existe também nos estados, muitos desembargadores são nomeados pelo governador. Isso só não acontece no município, mas no estado e na União isso acontece. Isso está na Constituição. Eu, Luciano, entendo que não deveria ser vitalício. Se prefeito é transitório, se vereador é transitório, se deputado é transitório, por que o judiciário ele é? Mas a alegação é que esse cargo vitalício dá segurança jurídica. Sim, mas eu acho que enquanto você está naquela situação, você tendo a sua segurança naquele período, você encerra o ciclo. Porque se você não tem segurança, então para que tem aposentadoria? Você tinha que ter até a morte. Porque senão você também poderia passar por aquela instabilidade depois que você deixa o cargo. Então eu acho que lógico, isso tem a lei da magistratura, sim, tem a LOMAN, nós estamos falando de garantias da magistratura. Mas eu acho que o Senado Federal poderia, inclusive tem discussão a esse respeito, que poderia ser transitório. Eles falam o seguinte, que o juiz, ele segue uma carreira enquanto o político passa. Então eu entendo que, já que são 3 poderes, são poderes iguais, por que não ter um tratamento igual? Penso eu. Isso não quer dizer que isso seja o mais correto, mas eu acho que deveria também ter um mandato para juiz, né? Para juiz não, desculpa, para desembargador e para ministro. Porque isso é salutar. Os caras ficam lá 30 anos. Tá, vamos lá, vamos falar a verdade. Eu vou dar um exemplo do Nunes Marques. As pessoas dizem que ele vota conforme dizem, eu não estou falando que é isso. Mas a sinalização é que é muito próximo ao que o presidente pensa. Por exemplo, disseram que essa aproximação do Bolsonaro com o Alexandre de Moraes tem uma interferência do Temer, que foi quem indicou Alexandre de Moraes. Então, assim, existe uma troca política. Então, se fosse um período mais curto, poderíamos ter mais, eu entendo que poderíamos ter mais tranquilidade. Mas aqui eu estou conversando de uma forma teórica. Não estou aqui indicando isso, porque senão vai dizer, o Luciano está falando. Não é. Eu estou falando de sinalizações do que a gente ouve, mas não tem nem nada que indique que essas autoridades façam isso. São só tratativas, né, percepções do que é falado, do que é exposto na mídia. Doutor Luciano, eu acompanhei alguns eventos, né, a qual o senhor esteve, e também eventos de outra chapa. A concorrência está, entendeu? A briga, entre aspas, salutar ao advogado. Mas eu tenho visto e ouvido uma briga muito grande pelo poder. Você não acha que é um caminho que pode se levar a grandes problemas entre a própria classe? Na verdade,
Nós estamos numa democracia. A disputa faz parte da nossa essência. Por um lado, eu acho muito salutar. Tá, existe a briga por poder, é muito relativo, porque a OAB ela não é um órgão público. Então ela não tem verba pública, nós vivemos de um repasse que é dado para você gerir, não é muito dinheiro. O que você tem é uma responsabilidade social muito grande. Eu até brinco com alguns candidatos que acho que eles não têm noção do que os espera, né? São muito mais sujeitos de obrigação do que de vantagem. Mas é importante você dar a sua contribuição. Vejo que essa disputa vai legitimar um pleito. E eu brincava outro dia com uma colega minha que na metade do mandato eu falava assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Porque a demanda é muito grande. Mas isso vem na nossa consciência o seguinte pensamento. Eu não fui obrigado a estar aqui. Eu pedi para estar aqui. Então, como está tendo essa disputa, está tendo esse tanto de pedido, eu também entendo que eles vão ser muito cobrados e quem é muito cobrado tem que dar mais resultados. Então eu acho que a disputa é salutar. Eu acho que é importante ter pensamentos diferentes. E eu acho que assim, todas as regiões aqui têm bons nomes. Tem muitos bons nomes. Então eu espero que possam os eleitos ter um trabalho comprometido com a advocacia, com a sociedade. O poder, a influência, ela faz parte dos cargos. Agora cabe as pessoas saberem usar tudo isso. Porque eu acho errado eu achar que enquanto presidente eu tenho vantagens ao meu colega advogado. Aí é desleal. Então eu sempre procurei no meu trabalho optar por não ter vantagens justamente para eu ser digno do cargo que eu exerço. Só que cada um tem um jeito de tocar, tem um jeito de pensar, mas eu acho que a advocacia cresce muito à medida em que os gestores tiram seus privilégios e dê exemplo de forma de gerir sem se servir da instituição. Isso é muito importante, e principalmente, né, dentro de algumas plataformas que eu cheguei a ouvir, a preocupação sempre com o advogado que está entrando agora no mercado de trabalho, né, e também para os advogados que já têm carreira dentro do mercado de trabalho, porque foram criados diversos instrumentos, plataformas diferentes pelo período da pandemia, e tem alguns advogados que não têm acesso a essa plataforma. Eu creio que dentro desse novo modelo que vai se gerir, porque pós-pandemia tudo teve uma mudança muito radical, isso é óbvio. Todas as profissões passaram por esse tipo, vamos chamar aqui, de equalização para sintonizar melhor. Como que o senhor vê a carreira dos novos advogados nesse desafio agora após a pandemia? Olha, João, durante um certo tempo, toda semana eu recebi uma ligação de um advogado querendo oportunidade de estagiar, de trabalhar, e isso me entristecia muito. Existe um câncer na advocacia chamada captação irregular de clientela. É o cara que você está lá no posto do INSS, vai lá e te entrega um cartão, não te dá a oportunidade de escolher. É o cara que vai lá na obra e fica entregando cartão de advogado trabalhista, não dá a oportunidade dele escolher. E várias iniciativas. É na cadeia que o sujeito está preso, e aí o servidor vai lá, indica um advogado e você não tem a oportunidade de escolher. E quando você não tem a oportunidade de escolher, você não dá oportunidade para as pessoas trabalharem e outros nomes aparecerem. E é preciso mesmo, não, doutor? A OAB faz um trabalho de... As pessoas falam que é para proteger o mercado, né? Mas não é. Para você ter ideia, a prova da OAB não tem número de aprovado. Quantos forem aprovados receberão a carteira, né? A carteira de ordem, né? De inscrição na ordem. Então eu não vejo a OAB como uma vilã desenhada. Inclusive existem movimentos para acabar com o exame de ordem. Eu acho que tinha que ter movimentos para fazer exame de ordem em todas as profissões. Porque o filósofo Mário Sérgio Cortella ele fala de um termo chamado unisquina. Na verdade o problema não é com a OAB. O problema é com o Ministério da Educação, que libera cursos e mais cursos e mais cursos, sem qualquer critério. E aí formam profissionais desqualificados. E você que está aí, você quer um profissional de qualidade ou não? Você quer um bom médico? Você quer um bom advogado? Você quer um bom dentista? O Ministério da Educação tem responsabilidade naquilo que vai chegar até você. Então, por isso que é muito importante essa peneira que é passada. Porque passa muita gente ruim.
E eu vou falar para você, um advogado ruim, ele destrói a vida de uma pessoa. Ele não dá a liberdade, ele tira o patrimônio, ele tira a possibilidade do que você trabalhou você perder. Então, um bom advogado é igual um bom vinho, pode diminuir a sua ressaca. E o senhor estava me falando a respeito de procuradoria, né? Inclusive o senhor vai repensar. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho do Ministério Público, que é esse grande guardião, né? Que sempre nas denúncias, o Ministério Público, ele está mesmo preparado, o Judiciário Maior está dando aparelhamento adequado para esses órgãos dentro dos municípios? Olha, o Ministério Público tem um trabalho muito importante de fiscalização. Eu não tenho assim críticas ao trabalho do Ministério Público porque ele enxuga gelo, né? Ele cuida do direito à vida, ele cuida do meio ambiente, ele cuida do interesse do idoso, ele cuida do interesse do consumidor, ele está aí no Tribunal de Contas dos municípios, está no Tribunal de Contas dos estados, ele está aí fiscalizando os municípios. Então ele tem um trabalho muito grande, infância e juventude, né? Ambiental. Então tem um trabalho muito grande. O Ministério Público é um órgão que tem um trabalho relevante na sociedade. Tem excesso? Tem, com todos os órgãos, como todas as autoridades. Mas eu acho que o Ministério Público faz um trabalho importante. Eles tiveram uma situação muito delicada agora com essa questão da modificação da lei da improbidade administrativa, porque o Ministério Público fazia um trabalho de fiscalização, mas ele também fazia um trabalho muito pirotécnico ao redor dos políticos em relação à questão da improbidade. É aquilo que o Sérgio Moro falava lá nas operações Lava Jato do massacre do nome do político, me fugiu o termo aqui mais adequado, mas no sentido de você fuzilar ali o político por conta de um ato, de algo que não foi provado ainda, mas colocar a opinião pública contra. Né? Vamos dar um exemplo, nepotismo, por exemplo, não foi nem julgado, mas fulano foi condenado, foi proposta uma ação de improbidade por nepotismo, aí vai para site, e hoje nós vivemos nesse mundo da fake news ou da meia-verdade. Então assim, as ações de improbidade hoje tiveram muita modificação, então diminuiu um pouco esse trabalho, mas não quer dizer que o trabalho não vai ser tão relevante. O Ministério Público tem um trabalho relevante na nossa sociedade e tem que ser respeitado. Porque não tem que voltar ao erro que aconteceu com o Sérgio Moro, né? Depois de tanta investigação, banalizar todo um grandioso trabalho que foi feito investigativo, acabou quase que virando nada, né? Na verdade, aconteceu duas coisas muito engraçadas nessa questão da Lava Jato. Nós temos regras e as prerrogativas estão dentro dessas regras. E para você, por exemplo, aproveitar a prova, a Constituição diz que a prova ilegal ela não tem valor. O Sérgio Moro e a Operação Lava Jato, em muitos momentos, conseguiram provas por outros meios, até eles, porque o juiz ele não pode participar da investigação. E o juiz Sérgio Moro participava, dava indicações, e eles utilizavam isso para condenar os políticos. Eles vieram como mocinhos, né? E com aquela questão da divulgação dessas conversas, essas provas também eram ilícitas, mas serviram para desfazer o trabalho deles. E hoje, por exemplo, até o Dallagnol pediu a exoneração do cargo do concurso de procurador. Então é muito engraçado, né? Que o pau que deu no Chico deu no Francisco. E ficou do mesmo tamanho e ficou feio para todo mundo. Então, assim, a Operação Lava Jato, ela é um enredo muito até engraçado. Mas quem viu de perto, a mão do Estado foi muito dura. Ela foi muito além do que deveria. E é engraçado que, por uma outra forma, esse mesmo Estado foi colocado em xeque, esse trabalho. Né? Eu acho que o grande erro do Sérgio Moro foi ter deixado a magistratura para se aventurar na política. Não sei se ele queria o cargo de ministro do STF. Não sei se a programação não foi da forma como devia. Mas são feitas escolhas, né? Então, hoje o senhor ocupa em Lusiânia, o senhor é procurador em Lusiânia? Não, eu fui procurador, mas por conta da incompatibilidade com o cargo de presidente, eu voltei para a Câmara. Hoje eu sou vereador. O senhor é vereador. Hoje qual é a atividade, qual é a atribuição de um cargo de procurador? O procurador tem um trabalho importantíssimo, né? E, na verdade, além de tudo, ele é aonde o aconselhamento jurídico do prefeito.
para certos atos. Então é um trabalho muito relevante. Ele tem um trabalho de acompanhamento dos requerimentos dos servidores em relação a direitos, a questão do loteamento, questão dos loteamentos, nós resolvemos muita coisa de loteamento, está ali na Procuradoria, né? A defesa do município, de todos os processos, está ali na Procuradoria. Então, assim, é um trabalho grande, é um trabalho exaustivo, mas é um trabalho muito gratificante, porque o crescimento da cidade passa pela Procuradoria, você pode ter certeza disso. E te ouvindo, para a gente finalizar, ouvi algum discurso seu, fala muito bem, né? Obrigado. Meus pais, advogado, sempre atento ao que ele fala, muito, muito inteligente. Está se enveredando mesmo a outros voos políticos? Pois política, ela difícil é entrar. Quando você entra, você tem que buscar novos voos, né? Tem um dizer que a águia não anda com pato, porque o pato dá voo curto, a águia tem que voar alto. Então eu penso que enquanto advogado, eu fui estagiário, eu fui advogado, eu fui presidente da OAB. Então é possível você galgar uma carreira. Então hoje na política, é claro que eu tenho que galgar. Só que isso depende de maturação. Depende de muito aprendizado, depende de caminhada. Então hoje estou vereador, estou trabalhando para que eu possa servir a sociedade. E à medida que seja necessário, que precise de um nome, de um jovem, de alguém que tem uma vontade de ver a nossa região um local melhor, que tem interesse de ver o crescimento da cidade, o enriquecimento das cidades, o nome está à disposição. Eu acho que a gente tem que estar sempre pronto. É fácil? Não, não é. Você tá preparado? A gente nunca tá, porque a gente está sempre em aprendizado. É uma escola, assim como a vida. Mas eu quero, se eu puder contribuir em outras alçadas do poder, estarei à disposição. E também vamos falar só, eu falei finalizando, colocar como que o senhor está vendo a grande importância da mulher e o crescimento da mulher na política, né? Os partidos estão cada vez mais investindo, né? Até em cotas, incentivando mais. Como que o senhor está vendo isso? Tem duas visões. Eu tenho uma visão otimista de que é importante que a mulher participe. É importante porque a mulher ela tem um papel fundamental na sociedade e, sobretudo, nas famílias. Tirando o pressuposto de que hoje a maior parte das famílias são sustentadas por mulher. Então a mulher tem um papel muito importante. Ela é vítima da violência com ela, é vítima da violência com seus filhos, é vítima dos abusos. Ser mulher na nossa região é muito perigoso. Nossa região é um dos lugares mais perigosos para ser mulher. Então a mulher, ela tem o conhecimento de caso, né? Conhecimento na pele. Então é importante ela participar. Só que tem um outro movimento que é muito triste, de que a mulher participe da política só por ser mulher. Aí é diminuir demais pessoas tão importantes. É você obrigar certas mulheres a terem as candidaturas fake só para poder cumprir com a formalidade. Aí eu acho um desrespeito com a mulher. Né? Então, assim, mas o Brasil tem que evoluir. Tem hora que são remédios amargos. Mas a mulher é muito importante. A minha grande preocupação é que ela não participe da política só por ser mulher. Que ela participe realmente para fazer a diferença. Porque elas fazem a diferença, sobretudo na nossa vida. Que legal, hein? Eu estive conversando aqui com o doutor Luciano Braz, elegantíssimo cidadão, né? Fala bem, né? A gente falou de diversos assuntos, eu acho que de grande interesse para você que está nos curtindo com sua grande audiência. Doutor Luciano, muito obrigado. Eu que agradeço. Suas considerações. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Quero mandar um abraço para minha esposa, que está me acompanhando. Ela sempre me acompanha. Meu amor, um beijo. Dizer que eu acredito muito no crescimento e na evolução da nossa região do entorno. Enquanto presidente da OAB, eu passei por alguns constrangimentos de às vezes falar que eu era da região do entorno e as pessoas manifestaram uma afeição de assombro, de ser uma região perigosa, de ser uma região pobre. Isso me machucou muito e me marcou muito. Uma das coisas que mais me marcou como presidente de OAB, enquanto eu estava em outros locais do estado, em outras cidades, é saber que as pessoas nos veem de uma forma muito pejorativa. Então o desejo que eu tenho e que o nosso povo tem que ter é que a nossa região tem que ser um lugar melhor para se viver. Para isso tem que ter emprego. Para isso tem que ter educação, para isso tem que ter segurança, para isso o povo tem que cobrar do político melhores ações. Então, está na mão do político, mas está na mão da população.
cobrar para que a nossa região seja um lugar melhor. Nós não podemos ser dormitório. Nós temos que ser um lugar de atração de emprego. Nós temos que ser um local onde as pessoas têm orgulho de viver. As pessoas às vezes querem vir estar aqui, ganhar o dinheiro e voltar para a sua cidade. Não, a gente tem que ter amor por essa terra. Inclusive é um dos slogans que está no meu Facebook. Amor por essa terra e respeito por esse povo. Então é isso. É esse recado, é essa consideração que eu tenho que deixar. Não só eu como político, mas você como cidadão. Tem que ter amor por essa terra e respeito por esse povo. E aqui meu muito obrigado. Luciano, obrigadão. Boa noite. O programa Conexão vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua grande audiência. Strong.